muita gente falava que eu não serviria mais, eu nunca iria ser um soldado das Forças Armadas. Às vezes você não tem muita, não está nem pensando naquilo, uma aptidão, mas quando as pessoas começam a dizer que você não vai, seja bem-vindo a esse quadro Histórias de Quartel. Esse quadro visa incentivar os novos militares e querer dizer para essas pessoas que, um pouquinho longe do que antigamente se falava, que o homem só vira homem se ele for militar, eu discordo disso, mas o meu objetivo não é alimentar esse bordão antigo. Meu objetivo aqui é contar minha história, que com certeza vai ajudar muita gente, muitos jovens, e também as pessoas que já passaram por onde eu passei, relembrarem também das suas histórias e, quem sabe, comentarem aí também como foi a sua história. Uma coisa que eu não costumo fazer muito, mas agora eu pretendo dizer para vocês. Gente, dê um like aí, tá ajudando pra caramba o canal. Eu estou fazendo esse vídeo principalmente para o YouTube, que a minha paixão é o YouTube. Coloca aí nos comentários aí também como foi a sua vida de quartel, ou como foi a sua quase aderência ao serviço militar. Bem, o meu nome é Laudemir Alves de Souza. Eu nasci aqui mesmo na minha cidade. Muita gente aqui acha que eu sou carioca. Não sou carioca, eu sou capixaba. Em 1980, o meu pai nos levou para o Rio de Janeiro. Passa muito carro aqui que eu tô ficando na beira da pista. E mesmo hoje, domingo, passa muito carro, moto. Então, voltando ao assunto. Me levou para o Rio de Janeiro e eu tinha 9 para 10 anos. Eu me criei lá. E desde criancinha, assim, eu tenho um primo que inclusive está morando aqui também. Retornou, né? Ele era E eu achava muito massa. Meu primo chegava lá, ele sempre foi um cara popular, é o Lourival. Muita gente chama ele de Louro, né? E meu pai adorava esse meu primo, nossa, era uma satisfação enorme. E meu primo é um cara, gente boa, sempre foi. E procura visitar realmente a turma, né? Enfim, ele retribui ao carinho que as pessoas dão para ele. E meu pai, nossa, era massa. E ele falava comigo e tal, eu era meio calado. E aí eu havia operado de apendicite. E muita gente falava que eu não serviria mais, eu nunca iria ser um soldado das Forças Armadas. Às vezes você não está nem pensando naquilo, uma aptidão, mas quando as pessoas começam a dizer que você não vai, então você quer provar o contrário. E o próprio meu primo mesmo, você operou, Laudemir? Aí eu balançava a minha cabecinha. Rapaz, você não vai conseguir. Quando você estiver na idade, você não vai conseguir ser um soldado. E aquilo me chocava muito, né? Aliás, passou a me chocar. E aí, eu queria só provar para mim mesmo, não para as pessoas, para mim mesmo, que eu era capaz. Porque as pessoas diziam que eu nunca iria ser. Então, eu passei a ter aquela ideia fixa na cabeça de que eu queria, mas ao mesmo tempo, quando chegou inclusive eu com 16 anos, trabalhava numa igreja. Aí o que acontece? E antigamente as empresas, quando o rapazinho chega nessa idade de serviço militar, 16, 18 anos, eles dispensam.
ou dispensavam. Eu não sei como é hoje. Então bobeira, né? Eu tinha 16 anos, eu ia fazer 17, o padre me dispensou. E alegando que era devido ao serviço militar. Mas que depois que eu passasse o período de quartel, período de alistamento, eu poderia retornar, que ele me aceitaria de bons grados. Então, fiquei 2 anos à toa, né? Fazendo outras coisas, já que era bobeira. Aquilo não é assim, você vai ser militar. Não. O processo é longo. De quando você se inscrevia, até se você chegar a ser dispensado ou não. Então, meus amigos, o que acontece? Quando chegou o meu tempo, com 18 anos, havia me alistado e no final de 17 já havia me alistado. Aí quando chegou os 18 me apresentei. Mesmo querendo, eu sabia que eu tinha naquilo na cabeça, conforme todo mundo dizia, inclusive uma autoridade no assunto, que era o meu primo, Louro, havia falado que eu não ia conseguir por causa da minha operação de apendicite, que eu tive aos 9 anos, aos 10 anos. E parece que eles procuravam pessoas perfeitas. Aí eu fui naquele processo de seleção, me indicaram para me apresentar no 24º Batalhão de Infantaria Blindado. Ficava ali na entrada da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Sai da Avenida Brasil, colar na Avenida Brasil. Entrada. Aí depois foi batalhão no BOPE, e agora eu não sei como é que tá a situação não. E depois que acho que meu filho depois serviu, mas acho que ele já serviu na Vila Militar. Então, quer dizer, de qualquer forma o batalhão mudou-se para a Vila Militar, em Deodoro. Não sei se é Deodoro, eu até me esqueci, tanto tempo que eu saí do Rio de Janeiro. Aí o que ocorre? Devido às pessoas falarem aquilo na minha cabeça, que eu jamais iria servir as Forças Armadas, porque eu não servia para servir, eu era, como se diz, mutilado para os padrões militares. Eu mesmo fazendo, aí passei na primeira seleção, mas eu já estava crente que eu iria ser dispensado. Aí depois marcava para, assim, um processo, né? Aí depois marcou para a gente começar a aprender a Ordem Unida. Eu pensei assim, não sei para que a gente vai aprender a Ordem Unida sendo que eu vou ser dispensado. E ficamos ali, acho que uma semana ou 2, esse período eu não lembro se é 1 ou 2. Aí depois, aí eu tinha dificuldade de fazer o frente para retaguarda, não é, digamos assim, ordinário, marcha, meia volta, eu tinha dificuldade. Eu tinha dificuldade de fazer meia volta, parado, né? E aí o sargento Silva, era um barrigudão, não tão barrigudo, mas era meio barrigudo. Tinha gente mais barrigudo lá. O sargento Silva designou um militar, que era Alexandre, um pretinho altão, para me ensinar a fazer em particular, né? Porque eu estava com essa dificuldade. Já no final do processo. Aí eu pensei, aí eu ainda crente comigo. Agora é que eu reprovei mesmo, né? Porque eu não consigo fazer Ordem Unida. Completar o meu exercício. Cada um tinha uma dificuldade. E a minha era essa. E aí o Alexandre falou assim, você pode ficar tranquilo só com o inscrito, deixa mais a gente com o inscrito, por uma questão depreciativa dos próprios soldados também que passaram por aquilo. Então tinha ali uma certa cadeia, uma certa um gostinho de vingança pelo que eles passaram. Então eles sempre falam assim, tipo assim, eu bato em você, você desconta no próximo. Então eles estavam, eu saquei que ele estava descontando em mim. Aí uma hora ele falou assim, esquenta não, você vai ter que aprender. Aí eu aprendi. E aí logo, né, dias depois, eu lembro que o sargento Silva disse, e era um calor infernal e sol quente.
todo mundo sentado ali, de fileira, no chão, no sol quente. Mas eu já, logo de cara, mesmo sabendo que eu, tendo aquela certeza, aquela clareza que eu iria ser dispensado, eu, mesmo assim, entendi aquilo ali tudo como um treinamento, uma fase. Então, uma ideia que eu dou aqui para você, jovem, que está ingressando na carreira militar, no serviço militar, tudo que você passa lá, entenda isso, é uma fase, faz parte do treinamento. Hoje tem esse problema aí, o soldado não pode apanhar, que não sei o que e tal. Nós apanhávamos, e apanhávamos de pau. Eu nunca apanhei de pau, eu nunca apanhei, mas me dava choque elétrico. Mas eu já vi pessoas apanharem de pau, inclusive na nossa primeira manobra, não chegava nem sem manobra, no nosso primeiro exercício no mato, foram 22 pessoas baixadas na enfermaria, com perna quebrada e tudo. Mas por quê? Porque tinha muitos que não queriam aderir ao serviço militar, não queriam obedecer ordem. Esse é o problema com quem não quer obedecer ordem. Então lá no mato, é o famoso filho chora e mamãe não vê. Então lá você tem que estar na mão dos homens, você tem que fazer o que eles querem. Mas muitos achavam que não queria fazer e apanhava mesmo. Eu não cheguei a apanhar, não, mas levei choque. Então, o que acontece? Voltando lá atrás, naquele período o sargento disse, todo mundo sentado ali no sol quente, sol da tarde, e falou assim, quem eu chamar, senta lá. Levanta e senta lá. Aí tá. Aí foi chamado. Só que ele não falou pra quê. Ele começou a fazer ali uma seleção. Quem eu chamar, senta lá. E aí, daqui a pouco, eu fui um dos últimos. Me chamou. Sentei lá. Aí quando ele terminou de fazer a chamada, aí, basicamente assim, ele dividiu as turmas. Quer dizer, ele dividiu a turma, né, em duas turmas. Aí ele disse, quem eu não chamei, dá lembrança à mamãezinha. Ou seja, dá um abraço na mamãezinha, pode ir para casa, estão dispensados. Quem eu chamei, tá literalmente fudido. Aí via gente comemorando do outro lado e via gente também que queria servir, né? Porque tem esse lance, né? Às vezes o cara quer servir, ou por uma questão de miserê, né? Às vezes passa dificuldade e tal, ou por uma questão ou outra, ou por uma questão de honra, que era a minha questão. Só que eu, felizmente, fui chamado dentro do grupo dos escolhidos. E teve gente também aqui nos escolhidos que ficaram revoltados, e choraram de raiva. E teve gente que comemorou do outro lado, que é aqueles que não queriam de jeito nenhum ser militar. E teve gente que comemorou do meu lado, né, que queria ser, e teve gente que também ficou muito frustrado dos dois lados. Enfim. Aí ele disse, vão tomar banho vocês e se prepara para receber os uniformes. Bom, esses são os primeiros passos que eu tive no batalhão de infantaria blindado. E essa série visa contar, tentar lembrar, né? Porque o mais eu lembro é esses fatos. E é uma marca indelével para muita gente, muitas coisas que acontecem lá. Você não esquece jamais. Eu sou capaz de falar pelo menos metade dos 485 militares que compunhavam aquele batalhão. E sem falar no nome do comandante, que era Heitor, Tenente Coronel Heitor de Montmorency Bizarro Pestana, o famoso Tenente Coronel Pestana. Aí depois ele foi promovido a coronel, mas mesmo sendo Tenente Coronel, ele já era comandante do batalhão. Então, jovem, é onde eu digo, essas histórias são boas, porque você vai relembrando, entende? De todo o seu passado. Enfim, nessa primeira fase eu contei a história de seleção.
nesse primeiro vídeo. No segundo vídeo, pretendo contar outras lembranças que aconteceram comigo, que vai te ajudar ou que vai desanimar de vez. Então é desse jeito. Valeu.